E aí, pessoal, sejam bem-vindos à 11ª aula do nosso curso de Python. Nessa aula, a gente vai estar aprendendo sobre orientação a objeto, beleza? Isso é muito importante na programação, então vocês têm que sair dessas aulas aqui, craque. Show? Vale informar que também nessa aula que a gente não vai ensinar como que a gente trabalha com orientação a objetos na prática, beleza? Essa aula é só teórica, a gente vai entender tudo que a gente tem que entender sobre orientação a objeto na teoria. E nas próximas aulas seguintes a gente vai aprender na prática, show? Então essa aula aqui é muito importante para vocês não ficarem perdidos nas aulas seguintes, show? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é esse negócio de orientação a objeto. O que é isso? A gente pode ver também representado como OR, tá? Se vocês já tiveram aula disso na faculdade ou em outro lugar, pode ser representado como OR. A orientação a objeto ela é um paradigma de programação que se baseia na ideia de que o mundo ele pode ser modelado e representado como uma coleção de objetos, cada um com características, que na orientação a objeto a gente vê como atributos, e comportamentos, que a gente vê como métodos. Em resumo, ela é uma abordagem que organiza o código em torno de objetos que interagem entre si, beleza? Um exemplo aqui dessas características e atributos, só para ficar mais claro, a gente modelar, por exemplo, uma classe cachorro na programação. Supondo, cachorro ele tem suas características, peso, altura, cor do pelo, raça, certo? Aí a gente vê na orientação objeto como atributos. E os comportamentos dele, que seria correr, latir, beleza? Que a gente vê na orientação objetos como métodos. Então, característica, atributo, comportamento, método. Bem simples. A primeira coisa que a gente tem que ver, antes de tudo, é o que são classes e o que são objetos. Beleza? Classe, a primeira coisa, classe. Agora que a gente entendeu o que é a orientação a objeto, a gente vai aprender sobre classes e objetos, tá? Tem que ter bem definido a diferença desses dois conceitos na orientação a objeto. A classe, ela é como um plano ou um modelo que define as características e as ações que o nosso objeto vai ter. É como criar um esboço antes de desenhar uma figura. Já o objeto ela é a instância de uma classe. Eles são as coisas reais que a gente cria com base no plano da classe. Cada objeto ela tem seus próprios atributos e ela pode executar os seus próprios métodos. Beleza? A diferença é que a classe é um plano, ela define o que o objeto vai ter, quais as características e métodos que o objeto vai ter, e o objeto é a própria instância dessa classe. Show? Eu vou falar um pouco aqui agora também das vantagens da orientação a objeto. O que a orientação a objeto traz de bom para a programação. A primeira que eu coloquei aqui é a modelagem do mundo real. O que é isso? A orientação a objeto ela permite que você modele problemas de maneira semelhante à forma como entendemos o mundo real. Por exemplo, um sistema bancário ele pode ser modelado com objetos como conta, cliente, transação. Isso facilita a compreensão e a manutenção também do código. O segundo tópico que eu coloquei foi reutilização de código. Isso aqui é muito importante também. A orientação a objeto ela promove a reutilização de código. Uma vez que você cria uma classe, um modelo de objeto, né, você pode usá-la para criar vários objetos. Isso economiza tempo e evita duplicação de código, beleza? Terceiro tópico, organização e estrutura. A orientação a objeto ela também torna o código mais organizado e estruturado. Cada objeto tem um propósito definido e as relações entre objetos são claramente definidas, o que facilita a manutenção e a depuração do código. O Python também permite a abstração. Como a gente viu que classe é definir, por exemplo, um, uma determinada coisa, objeto, em uma classificação específica, seria mais ou menos essa ideia que a gente viu, né? Abstração seria essa ideia de você abstrair ainda mais esse conceito. Por exemplo, você tem uma classe pessoa. A classe pessoa tem as características dela. O que define uma pessoa? Uma pessoa, sei lá, ela tem uma forma humana, sei lá, tem um nome, ela tem um tamanho e assim por diante. Abstrair seria a ideia de tentar se livrar daqueles detalhes mais complexos e deixar só o simples que toda pessoa tem. Então, quando a gente for fazer mesmo a implementação,
a gente vai ver que é tipo meio que você definir um molde mais simples para aquilo. Então você criaria ainda um molde para a pessoa. Então você sabe que toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma idade e assim por diante. Além disso, também tem o encapsulamento. Encapsulamento seria só uma forma da gente proteger os atributos. Por exemplo, a idade. A idade ela não cresce de qualquer jeito e assim por diante. Mas é uma forma também da gente controlar quem que vai poder modificar aqueles dados daquele objeto, daquela classe, né? E além disso, ainda tem a herança, que, por exemplo, você tem uma pessoa, às vezes você quer definir uma outra classe que, tipo, tenha muito a ver com pessoa, também possa, tipo, você quer que essa classe represente algo que também tenha muito a ver com pessoa, por exemplo, um diretor. O diretor, ele é uma pessoa. Então, ao invés de você ter que reescrever todo aquele código, você acaba reutilizando, usando essas heranças. E também tem herança múltipla no Python, que com ela a gente consegue herdar características de mais de uma classe. Por exemplo, o diretor ele é um ser vivo, mas ele também é uma pessoa. Ele poderia herdar dos dois se você tivesse definido em classes diferentes. Então é meio que uma forma de se também reaproveitar código. Outra coisa também que tem no Python que é o polimorfismo. O polimorfismo ele tipo te permitiria colocar dois objetos diferentes ou mais correspondendo de uma forma uniforme, entende? E tipo eles correspondendo de uma forma uniforme, você consegue fazer chamada de métodos em comum com o mesmo nome. Por exemplo, se você tiver uma função que deveria aceitar só a classe veículo, mas carro e moto são veículos, então isso seria a ideia do polimorfismo. Por exemplo, se eles tivessem uma ação que é acelerar, tanto o carro quanto a moto aceleram, porque eles são veículos, né? Então, você especificaria que essa função aceitaria um veículo, você não especifica que aceitar um carro ou uma moto, entende? Então, a sua função ia saber que tanto o carro quanto a moto, por serem veículos, eles aceleram. Mas mais ou menos essa ideia. Vai ficar mais claro no decorrer do curso, mas por enquanto, muito por cima é isso aí. E tipo, o OO, ele facilita muito a manutenção do código. Assim, na medida que ele cresce, né? Ele vai crescendo, vai ficando um pouquinho mais complicadinho. Mas o OO ajuda um pouquinho a separar as coisas, deixar, tipo, mais organizado ali. E quando você for ter que alterar alguma coisa também, com o OO, você consegue modificar as coisas que já existem sem afetar o resto do sistema de uma forma inesperada, entende? Porque a ideia é você isolar as partes do código para você não ficar misturando o código que deveria fazer uma coisa com o código que deveria fazer outra. Mas, resumindo aqui, o OO, tipo, vai ajudar muito a deixar o código organizado. E também vai ser bem mais fácil de fazer manutenção. E hoje em dia também a maioria das coisas geralmente são usadas o OO para isso, né? Então é legal saber o OO também. Bom, em resumo, a orientação objeto ela é uma abordagem poderosa para a programação, que ajuda a tornar o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter. Beleza? Ela é amplamente utilizada em muitas linguagens de programação, tá? Incluindo o Python, para criar sistemas complexos e escaláveis. Show? Agora que a gente já discutiu e a gente já tem bem fixo na mente o que é o OO, o que é a orientação a objetos, nas próximas aulas seguintes a gente vai dar continuidade a esse assunto, só que aprendendo cada área da orientação a objeto na prática, beleza? Então, as próximas aulas vão ser muito boas e muito importantes para qualquer futuro programador. Beleza? Então é isso. Obrigado e até as próximas aulas.